Meu nome é Rodrigo, e até hoje não consigo esquecer o que aconteceu naquela noite no farol. Eu sempre fui apaixonado pelo mar e, por isso, aceitei o convite para passar um fim de semana em uma casa perto de um farol antigo, desativado há décadas. Diziam que era um lugar tranquilo, ideal para relaxar e escapar da correria da cidade. Mal sabia eu que essa escapada se transformaria no meu pior pesadelo. Logo que chegamos, algo parecia errado. A brisa do mar, que normalmente acalma, estava gelada e carregada de uma tensão no ar. O farol, imponente e sombrio, parecia nos observar a cada passo que dávamos. À noite, uma densa neblina encobriu o lugar, e foi quando tudo começou a ficar estranho. Ouvi passos pesados vindos da direção do farol. Na primeira vez, achei que era apenas minha mente pregando peças, mas os passos se repetiram, e dessa vez, havia uma sombra enorme, como se algo estivesse se movendo lá dentro. A curiosidade, ou o desespero, me fez pegar uma lanterna e caminhar até o farol. As portas estavam entreabertas, rangendo a cada brisa de vento. Dentro, o cheiro de mofo e sal era sufocante, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Subi as escadas em espiral, com cada passo ecoando de forma sobrenatural. Quando cheguei ao topo, a lanterna começou a falhar. Foi aí que ouvi uma voz. Um sussurro fraco, mas inconfundível. "Por que você voltou?" O frio que percorreu minha espinha foi paralisante. Olhei ao redor e, no meio da neblina, uma figura se formava. Um homem, ou o que restava de um. Seu rosto estava pálido e distorcido, e seus olhos vazios me encaravam com um ódio que nunca havia visto antes. Ele se aproximou lentamente, e tudo o que consegui fazer foi correr. Desci as escadas como um louco, tropeçando e caindo, com a certeza de que aquela presença estava logo atrás de mim. Quando finalmente saí do farol, a neblina havia sumido e o silêncio reinava. Meus amigos disseram que eu estava pálido e sem conseguir falar. Nunca mais voltei àquele lugar, e até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço aquela voz. "Por que você voltou?" Eu nunca vou saber o que realmente aconteceu naquele farol. Mas uma coisa é certa. Algo sombrio habita lá, e o simples fato de eu ter entrado de alguma forma trouxe à tona o que quer que estivesse adormecido. Meu nome é Carla, e o que vou contar parece impossível, mas eu juro que aconteceu. Era uma noite como qualquer outra. Eu estava voltando do trabalho, cansada, esperando o ônibus no ponto de sempre. A rua estava deserta, e o único som era o farfalhar das folhas na calçada. O relógio marcava quase meia-noite, e eu começava a ficar impaciente. O ônibus já estava atrasado há mais de meia hora. De repente ouvi passos. Achei que fosse algum outro passageiro chegando, mas quando olhei ao redor, não havia ninguém. O ponto de ônibus estava vazio, exceto por mim. Os passos, no entanto, continuavam. Ficavam mais próximos, mais altos, como se algo ou alguém estivesse se aproximando, mas não era visível. Meu coração começou a disparar, e eu olhei ao redor, tentando encontrar a origem daquele som, mas a rua permanecia deserta. Foi quando vi uma sombra. Não sei explicar. Parecia uma forma humana, mas distorcida, como se a luz dos postes estivesse brincando com a minha visão. Ela estava parada no meio da rua, a uma distância de poucos metros de mim, imóvel. O ar ao meu redor pareceu ficar mais pesado, e uma sensação de pânico começou a me dominar. Eu tentava dizer a mim mesma que era apenas minha imaginação, mas a sombra começou a se mover, direto para o ponto de ônibus. Eu fiquei paralisada. A cada passo que ela dava, o som dos sapatos batendo no asfalto ecoava mais alto, reverberando na minha cabeça. Quando a figura finalmente se aproximou o suficiente, percebi algo horrível. Ela não tinha rosto, apenas uma sombra vazia onde seus traços deveriam estar. E mesmo sem olhos, eu sentia que ela estava me observando fixamente. De repente, uma voz saiu de algum lugar. Um sussurro gélido que parecia vir de todos os lados. "Você está esperando? Pelo quê?" Eu tentei correr, mas minhas pernas não se moviam. Eu só conseguia olhar enquanto aquela coisa se aproximava cada vez mais. Ela parou a poucos centímetros de mim, e o frio que exalava era insuportável, cortante. A voz repetiu mais alta agora. "Pelo quê?" Foi então que ouvi o barulho do ônibus. As luzes surgiram no horizonte, e como em um passe de mágica, a sombra desapareceu. O motorista parou, e eu praticamente saltei para dentro. Enquanto o ônibus seguia seu caminho, olhei para trás, e juro que vi aquela sombra parada exatamente no ponto, me observando partir. Eu nunca mais esperei o ônibus naquele ponto. Desde então, evito qualquer lugar que me lembre aquela noite. Mas às vezes, quando estou sozinha,
Posso jurar que ainda ouço a voz. Você está esperando? Pelo quê? Meu nome é Lucas, e o que eu vivi naquela noite na mata mudou a forma como eu vejo o mundo. Eu sempre fui fã de trilhas e acampamentos, então, quando meus amigos sugeriram uma caminhada noturna por uma floresta que fica perto da cidade, topei na hora. Era para ser uma aventura tranquila, só para sentir a adrenalina de caminhar à noite. Só que a experiência foi muito além disso. Tudo começou bem. A lua estava cheia, iluminando o caminho, e a brisa fresca fazia a caminhada parecer mais leve. Ríamos, contávamos histórias, e nada parecia fora do normal. Até que em determinado ponto da trilha, começamos a perceber que tudo estava silencioso demais. Não havia mais o som dos insetos ou dos pássaros noturnos. Apenas um silêncio opressivo, como se a mata estivesse nos observando. Eu tentei afastar a sensação de desconforto, mas a cada passo o clima ficava mais estranho. A temperatura começou a cair bruscamente, e a neblina apareceu do nada, densa e sufocante. Foi aí que ouvimos. No início parecia um sussurro, algo distante ecoando entre as árvores. Não era nenhum de nós, e ninguém conseguia identificar de onde vinha. Tentamos seguir em frente, fingindo que não estávamos assustados. Mas o som ficou mais claro. Não era um sussurro qualquer. Era uma espécie de lamento, como um gemido fraco, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Decidimos parar e tentar entender o que estava acontecendo. Um dos meus amigos apontou para algo entre as árvores, e foi então que eu vi. Uma figura alta, esguia, estava parada no meio da neblina. Seus braços eram longos demais, suas pernas magras, e seu rosto não era exatamente um rosto. Parecia mais uma máscara, branca e sem expressão. Ficou parada lá, imóvel, por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Quando nos demos conta, todos já estávamos em completo pânico. Tentamos correr de volta para a trilha, mas por algum motivo, sempre acabávamos no mesmo lugar. Era como se estivéssemos presos, girando em círculos. O lamento ficou mais alto, e a figura começou a se mover. De forma lenta, mas sempre próxima, não importava o quanto corrêssemos. A única coisa que eu conseguia pensar era em sair dali, mas a mata parecia viva, nos engolindo. Minhas pernas começaram a falhar, e eu caí algumas vezes, mas continuei correndo. Quando finalmente vimos a saída da trilha, o som parou. A neblina sumiu. A figura desapareceu. Chegamos à estrada exaustos e em silêncio. Ninguém tinha coragem de falar sobre o que vimos. Depois daquela noite, nunca mais pisei naquela mata. Algo sombrio mora lá, algo que não deveria ser perturbado. E às vezes, quando a noite está muito quieta, sinto o mesmo silêncio pesado daquela floresta, como se aquela coisa estivesse me observando, esperando a hora certa de me encontrar novamente.